Olá, estamos aqui na segunda parte da 18ª semana, em que estamos falando do livro de Jó. Fomos até o capítulo 19, dando contexto, agora a partir do capítulo 20, quando Jó, no capítulo 19, fala daquilo que ele é, da consciência que ele tem de onde ele se meteu, mas continua com uma esperança em Deus. Depois de ouvir todos os amigos, 3 amigos dele descerem o Hélio, e depois de replicar, vem aqui então o Zofar, no capítulo 20, e faz seu segundo discurso. Zofar, que trata da sua... ele encara essas coisas sempre do ponto de vista do legalismo, né? Ele meio que se acha. Olha o que ele fala aqui, versículo 2. Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Então ele está falando, eu quero falar. Porque eu estou pensando, quero falar. Quantas vezes acontece com você, você está ouvindo o outro falar, mas você não está ouvindo ele falar, você está esperando a sua vez de falar. Fica pensando e fala, agora eu preciso responder, agora eu vou falar, agora eu vou cortar. Então você não está ouvindo, você está pensando para retrucar. O Zofar fala isso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o Espírito do meu entendimento responderá por mim. E então ele ataca o Jó novamente, né? Esse capítulo 20 aqui, ele fala que Jó, ele tem que entender que todos os ímpios sofrem. E as calamidades acontecem com quem? Com os ímpios. Então ele está chamando Jó de ter feito alguma coisa errada, né? Então ele diz, explicando bastante aqui, que os céus manifestarão a sua iniquidade, a terra se levantará contra ele, as rendas de sua casa serão transportadas, no dia da sua ira todos se derramarão. Então, foi o que aconteceu com Jó, e fala que é o que acontece com os ímpios. Então, mais uma vez, uma acusação. Capítulo 21, o Jó rebate, e fala que os ímpios, muitas vezes, gostam de prosperidade. E é um texto que Davi, nos Salmos, volta a replicar também. Nós vamos estudar o livro de Salmos, muito interessante, já nas próximas semanas aí, né? A próxima semana acaba o livro de Jó, já começa Salmos. Mas olha só, Davi reclama lá que, puxa vida, os ímpios prosperam. O Jó aqui fala a mesma coisa. Os ímpios, eles dão certo. Agora, ele não. Então, Deus pegou pesado com ele, mas não pega tão pesado com os outros. Então, se você pegar aqui os versículos 23 e 25, ele fala... Um morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado. Os seus baldes estão cheios de leite, os seus ossos estão regados de tutanos. Está tudo bem com eles. O outro morre ao contrário na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó e os bichos os cobrem. Então assim, ó, não dá para entender como acontecem as coisas, eu só sei que as coisas acontecem. Então, ele diz assim, ó, eu sofri. Tem muito ímpio que não sofreu, não. Né? No versículo 22, o Elifaz faz o seu último discurso, o terceiro discurso, acusa novamente o Jó e pede arrependimento dele. Então o Elifaz, apesar de ser amigo, ele está olhando os erros do Jó, acusando-o de pecar dos pecados e falando, você tem que se arrepender, você tem que se arrepender, você tem que se arrepender. Eu acho interessante que o livro de Jó, ele fala sobre muitas passagens científicas e eventos que aconteceram, né? Um deles é o versículo 16 aqui. Porventura consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos, eles foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento, um dilúvio se derramou. Então lembra-se que o livro de Jó é o primeiro livro em termos de cronologia histórica, é a história mais antiga da Bíblia, apesar de, obviamente, Gênesis falar da criação, mas foi escrito depois do que tinha acontecido na história de Jó. Então eles estão lá remetendo a um dilúvio que era bem mais próximo, mais perto do que nós entendemos aqui. E ele fala que assim aconteceu com o dilúvio, que nem o Matusalém, ele morreu de afogamento, como nós falamos aqui, né? Então é um texto interessante, tem uma referência aqui ao dilúvio no meio da resposta. Bom, estou no 22, ele faz esse discurso. No 23, o Jó fala, olha, ok, estão falando tudo isso, mas olha, a minha situação ainda está piorando.
Eu não estou aqui numa boa, não. Eu não estou aqui pensando dentro do laboratório, numa bolha. Eu estou vivendo o drama. A minha situação, ó, versículo 2: ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ou seja, eu estou sofrendo e gemendo, mas a dor está piorando. Não é aquela dor que você deu uma topada e você fica lá, ai, 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 mas a dor está diminuindo, porque a topada já aconteceu. Aqui você está gemendo e a dor está aumentando. Acho muito interessante esse texto aí, quando a gente se coloca nesse momento do sofrimento de Jó, capítulo 23. E ele está temendo a Deus. Mesmo assim, ele fala, versículo 14, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, muitas coisas como essa ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele. E quando isso considero, temo-me dele. É aquela sensação, vai aumentar o problema. Ainda não acabou o castigo. Deus macerou o meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou. E aí, então, no capítulo 24, ele contesta que os ímpios também deem super certo, né? Ele sabe, apesar de tudo que está acontecendo, que no final da história dos ímpios, a coisa não acontece. Então ele leia o capítulo aqui, que ele vê como que os ímpios crescem, como as coisas dão certo, como eles aumentam as suas riquezas, como eles são infiéis, como eles são impiedosos com os outros, né? A palavra ímpio vem até aí, impiedoso, não bom com os outros, com o que sofre, e fazem os nus vão sem vestes, aos famintos tiram as espigas, dentro dos seus muros fazem o azeite, pisam os lagares e ainda tem sede. Eles estão sobrando e não estão nem aí com os outros. Agora, o interessante é que no finalzinho, o último versículo, ele fala, se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Eu penso nesse versículo como uma estatística. Porque, assim, ele sabe que no final os ímpios vão dar errado, né? Como ele está colocando aqui, ó, vou ler um pouquinho antes. Versículo 18. Maldita é a sua porção sobre a terra. Não volta pelos caminhos das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá deles. Os vermes os comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança deles. A iniquidade se quebrará como a árvore. Aflige a estéril que não dá luz e a viúva não fazem bem. Até os poderosos arrastam com a sua força. Se eles se levantam, não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco se alçam e logo desaparecem. São abatidos, encerrados como todos os outros e cortados como as pontas das espigas. Ou seja, o Jó está falando, eu sei que eles fizeram tudo de errado, se deram super bem, mas no final vai ter castigo. E se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Porque eu penso em estatística. Estatística é assim, olha, qual que é a probabilidade de você pegar um dado que tem 6 números, né? Jogar o dado e escolher o número que caiu o número que você escolheu. Ah, eu escolhi 3. Você joga o dado, qual que é a chance de cair 3? Se você estuda estatística, a chance é 1/6, porque, claro, tem uma chance de ser o número 3 e são 6 chances diferentes de ter outros números lá. Então, 1 em 6 é a sua probabilidade de dar certo. Só que, se você joga 6 vezes o dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai cair 1, 2, 3, 4, 5, 6? A chance é ridiculamente baixa. Ou seja, ainda que cada número tenha 1/6 de chance de cair, quando você joga 6 vezes, não quer dizer que vai cair cada vez um número. Agora, se você jogar milhares de vezes, vai ter 1/6 de 1, 1/6 de 2, de 3, de 4, de 5 e de 6. Porque a estatística prevalece quando aumenta a base. Mais tempo passa e aquilo converge para onde tem que convergir. 1/6. Na sua vida acontece uma coisa parecida. Você sabe que vai dar errado. Você olhou um caso aqui, um momento, e fala, puxa, deu tudo certo para ele. Agora, quando você olhar a base toda, quando passar o tempo, se agora não é assim, vai ser assim. Então, uma liçãozinha aqui de Jó 24 e 25. No capítulo 26, vem o Bildade e retruca. Faz o seu último discurso, é um capítulo pequeno, mas ele continua no capítulo 26, né? 25 ele faz o discurso,
e no 26 ele continua retrucando. O que é interessante aqui nesse capítulo 26, versículo 7 fala, o norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Parece uma licença poética, mas aqui está dizendo que a Terra está suspensa no universo. Uma coisa que os homens não acreditavam e que a ciência demorou para provar, e muita gente boa morreu por causa dessa história. Que a Terra está lá suspensa no meio do cosmos, né? Um conceito que o Jó coloca aqui, como outros mais de ciência. Capítulo 26. Capítulo 27, o Jó continua retrucando, né? E ele fala que ele tem sido íntegro desde sempre. É um capítulo bem interessante, eu não tenho todo o tempo aqui, mas ele fala que ele não errou. Não errou. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. Então, ele vai falar bastante sobre esses assuntos aqui. Eu vou falar um pouquinho mais aqui no capítulo 28, que ele continua o discurso e ele fala de coisas que são da natureza, né? Na verdade, há veios de onde se extrai a prata e para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. Parece simples, mas lembra o tempo em que esse livro foi escrito. Então, essa consciência de utensílio, de domínio, de mineração, de uso dos materiais, está presente aqui nesse momento. O homem pôs fim às trevas e até a extremidade ele esquadrinha, ou seja, o uso da luz. E aí ele fala um versículo interessante aqui, ó, no versículo 5. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. Como é que ele sabe disso? Que o centro da terra é o magma. Em cima está lá a agricultura ali, você planta, colhe, mas dentro vai esquentando. Vai esquentando. Então, veja uma coisa científica que também está aqui no meio do livro de Jó largado aqui. Bom, muita coisa assim. Estou no capítulo 28. No capítulo 29, acho interessante, o Jó lembra como ele era. Saudades do antes. Você vai vendo aqui toda a descrição de como ele tinha glória, como ele tinha fama, como Deus estava com ele, como tudo que ele fazia dava certo, que os príncipes estavam lá ao seu redor, né? Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Então ele ajudava as pessoas, ele não se afastava dos necessitados. E então ele se lembra disso com saudades. Bons tempos que aparentemente não voltavam mais. E aí no capítulo 30, ele descreve aonde ele foi parar. O presente miserável em que ele está. Leia com atenção aqui mais uma vez. No 31, ele continua dizendo que mesmo assim, ele continua íntegro. E aqui esse capítulo é interessante, porque ele faz uma série de afirmações sobre como ele não errou. Então ele fala, fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Não tem malícia. Ele não olha para as mulheres dos outros, ou para as jovenzinhas, as virgens, com lascívia. Então, ele tá falando como ele se comportou. Versículo 9. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro. Ele fala, se aconteceu isso aqui, ó, que ela vá. Veja que a mulher falou, mas ela continuou com ele, né? Então ele fala do casamento dele, como ele foi fiel aqui, no casamento. No versículo 13, ele fala, se desprezei o direito do meu servo, ou da minha serva quando eles contendiam comigo. Ou seja, ele não errou com os menores. Ele tratava com justiça os que eram menores do que ele. E com misericórdia os que não tinham nada. Se desprezei o direito do meu servo, ou da minha serva quando tinham comigo, misericórdia com os pobres. Se retive o que os pobres desejavam. Ou fiz desfalecer os olhos da viúva. Versículo 16. Aí ele fala dos necessitados, dos órfãos. Um texto muito interessante aqui no versículo 24, ele fala, se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Ou seja, ele era rico, mas ele não dependia do dinheiro. Ele não achava que o dinheiro era a situação. Então o Jó realmente era uma pessoa fora da curva. E ele relata essas coisas aqui ao longo desse capítulo, dizendo, capítulo 31, né, como ele continuou íntegro a vida inteira. E aí, eu vou parar por aqui, porque no capítulo 32,
aparece um novo personagem, Eliú. Quem é esse personagem? Vamos ver na nossa próxima parte da semana 18 do Bíblia Toda. Até lá.